Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, onde nós respondemos perguntas voltadas para a Palavra de Deus, respondemos vídeos que são enviados para mim no meu Instagram. Você pode mandar um vídeo no Instagram que está aparecendo aí embaixo, já me segue lá no Instagram. E também nós respondemos a vídeos da internet que são feitos principalmente em ataque à nossa fé. Hoje eu vou responder a mais um vídeo do pastor Augusto Nicodemos. Ele não cansa de atacar a igreja adventista, então eu vou fazer um vídeo respondendo a uma fala do pastor Augusto Nicodemos, e eu queria que você ficasse até o final para que você compreendesse esse assunto e visse que, de fato, há muitas pessoas falando por aí coisas acerca dos adventistas que simplesmente não é verdade, tá? Fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bom, meus amigos, vamos assistir ao vídeo do pastor Augusto Nicodemos, onde ele cita um texto de Ellen White para tentar mostrar que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que Jesus tinha pecado. Olha que coisa absurda. Mas nós vamos assistir ao vídeo dele e nós vamos então responder a esta fala, a esse texto naturalmente completamente descontextualizado, e eu vou explicar para vocês detalhadamente como os adventistas pensam acerca deste assunto que o pastor Augusto Nicodemos vai abordar aqui em seu vídeo. Vamos assistir então? Na sua humanidade, Cristo participou de nossa pecaminosa natureza caída. Se assim não fosse, ele não teria sido feito como seus irmãos e não poderia ser tentado como nós fomos. A ideia de que Cristo foi nascido de uma mãe imaculada e sem pecado, eles estão reagindo ao catolicismo aqui, não é? Não a nós, porque a gente também não acredita nisso. A gente não acredita que Maria não tinha pecado. Essa ideia de que não herdou tendências para o pecado e por isso não pecou, remove Jesus do mundo caído e do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Então, eles ensinam com clareza que Jesus tinha uma natureza pecaminosa caída. Muito bem, esse aí foi o trecho, e lido assim apenas esse texto, sem trazer nenhum tipo de contexto e sem analisar principalmente o que Ellen White escreveu sobre natureza, fica praticamente óbvio que os adventistas acreditam que Jesus ele tinha pecado. Afinal de contas, uma natureza pecaminosa é algo corrompido, e possuindo Cristo tal natureza seria impossível ele ser um sacrifício perfeito. Não teria possibilidade alguma de Jesus Cristo ser o nosso Salvador. Como pastor, poderemos compreender este assunto? É isso mesmo que os adventistas ensinam? Por que Ellen White então fez esse tipo de declaração falando, pastor, ela falou claramente Jesus tinha uma natureza pecaminosa. E agora? Como é que o senhor vai explicar isto? Eu me entristeço quando eu vejo vídeos desse tipo, principalmente por uma razão. O pastor Augusto Nicodemos, por exemplo, ele tem idade de ser meu pai, ele é uma pessoa já com seus cabelos brancos, é um teólogo fantástico no sentido de ter um conhecimento da teologia, mas quando ele vai falar do adventismo, é notório que ele é extremamente raso. Ele não faz um mínimo de pesquisa, ele não se aprofunda no assunto, ele não busca, que seria tão honesto se o pastor, por exemplo, Augusto Nicodemos, entrasse em contato com um pastor adventista, pode ser eu, o pastor Michelson, pode ser o Leandro Quadros, qualquer teólogo adventista, e perguntado, olha, esse texto de Ellen White, ela fala claramente isso, que explicações você teria para esse texto? Deixa o adventista falar, o adventista vai mostrar para você. Agora, quando isso não é feito, o que acontece? O pastor, além de induzir ao erro em seu vídeo, mente. E eu fico triste em ter que, em um vídeo, falar claro e abertamente que o pastor Augusto Nicodemos está mentindo acerca do adventismo. Isso me deixa triste.
Porque eu jamais gostaria, para mim até como se fosse uma falta de respeito, mas muito mais desrespeitoso é você falar de uma denominação inteira sem ter um mínimo de conhecimento sobre ela. E isso me deixa extremamente preocupado. Que tipo de apologética, que tipo de estudos estão sendo feitos hoje para falar de uma denominação? Eu não sou contra que alguém se posicione de forma contrária às nossas doutrinas. Por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos pode dizer assim: eu não guardo sábado. Ok. Por quê? Porque eu li no Novo Testamento isso, no Antigo Testamento aquilo outro e tal, e baseado nisso eu não guardo sábado. Eu posso contra-argumentar e dizer: olha, eu guardo por causa disso, disso e disso, tá tudo certo. O que não pode acontecer é o pastor, por exemplo, fazer como aquele vídeo passado que respondi daquele rapaz com as ideias malucas, dizendo: os adventistas do sétimo dia têm até uma tradição oral entre eles que diz que a pessoa que morre sem ter guardado um sábado, a alma dele fica esperando pelo menos uma semana para ele guardar um sábado para depois ir para o céu. Por quê? Porque isso é mentira. Consegue compreender? É mentira. Então, eu, por exemplo, não sou a favor, eu sou contrário à doutrina calvinista da predestinação. O pastor Augusto Nicodemos, ele acredita na doutrina da predestinação. Então, eu vou chegar e argumentar: olha, eu não acredito na predestinação, eu acredito no livre-arbítrio por causa disso, 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 disso e disso. E o pastor Augusto pode contra-argumentar e dizer: por causa disso e disso. Agora, o que eu não posso fazer é dizer assim: olha, os presbiterianos, eles acreditam na predestinação. Inclusive, eles dizem que para ser salvo, todo aquele que é predestinado vai para a igreja presbiteriana, porque lá que tem a verdade. Qualquer calvinista, qualquer pastor presbiteriano vai dizer: pastor, isso é mentira, nós não pregamos isso, percebe? Então eu posso ser contrário a uma determinada doutrina, mas eu não posso mentir sobre o ponto de vista daquela igreja. E o que eu tenho visto reiteradas vezes, e por isso eu estou fazendo este preâmbulo mais firme, é que pastores evangélicos em geral, eu não quero dizer todos, mas quando eu vejo pessoas do cabedal teológico do pastor Augusto Nicodemos fazendo isso, eu me entristeço. Pastores em geral têm feito a mesma coisa. Você pode ser contrário a determinado pensamento adventista, você só não pode mentir. Isso não pode acontecer. Então, nós vamos aqui mostrar claramente qual é o posicionamento da Igreja Adventista. Eu vou mostrar textos de Ellen White para que a gente entenda o que ela disse e entender a expressão natureza pecaminosa. O que Ellen White está falando quando ela menciona natureza pecaminosa? Eu quero começar o nosso estudo lendo para vocês uma passagem bíblica que aparentemente está em contradição, para que você entenda quando eu trouxer o assunto da natureza pecaminosa mencionado por Ellen White, ok? Vamos lá. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado, preste atenção na palavra justificado, pela fé, sem as obras da lei. Qual é a conclusão de Paulo? Concluímos, ele vai concluir. E ele chega a uma conclusão de que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É claro, Paulo não está nesse texto dizendo que a lei não tem nenhuma serventia, até porque no verso 31 ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, isso aqui seria um outro vídeo. Eu quero que você se concentre na palavra justificados. Nós somos justificados unicamente pela fé, sem as obras da lei. Ok? Ok. Vamos para a carta de Tiago, mas não saia de Romanos, deixa o seu dedinho marcado aí no livro de Romanos. Nós vamos ler o que Tiago diz sobre isso. Tiago, capítulo 2, versículo 24. E vamos ver qual é a conclusão de Tiago. Vede, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Pastor, claramente aqui nós temos uma contradição na Bíblia, porque Paulo chega a uma conclusão. E qual é a conclusão de Paulo? O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aí Tiago diz: eu concluo outra coisa. A minha conclusão é que o homem é justificado pelas obras da lei e não somente pela fé. Estaria a Bíblia em contradição? Eu vou explicar essa passagem para você. E por que eu estou fazendo isso? Para mostrar que quando nós queremos fazer um estudo sério, nós precisamos analisar as palavras como elas são, as palavras dentro do seu contexto, analisar como que o determinado autor
trouxe aquela expressão e qual o significado aquela expressão tem dentro dos escritos daquele autor para que eu não possa falar uma inverdade sobre o assunto. Nós temos aqui a mesma palavra, justificado. Paulo diz, nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Tiago diz, nós somos justificados pelas obras da lei, não somente pela fé. E cada um chega a uma conclusão completamente diferente, aparentemente. Mas se eu creio que a Bíblia não é um livro que entra em contradição, como explicar esse texto? Alguns teólogos, eu diria grandes teólogos, como por exemplo Martinho Lutero, por não compreender o texto de Tiago, chegou a considerar esta carta como uma carta de palha. Ele dizia que a carta de Tiago era uma carta de palha porque ele não conseguia compreender a natureza daquilo que Tiago havia escrito. Muito bem, pastor, mas qual é a resposta para essa questão que agora eu estou curioso e eu vou trazer para você? Deus é incrível e é Ele quem está por trás dos escritores bíblicos. A Escritura Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo, então em última instância Ele é o autor. E ambos, Tiago e Paulo, usam um mesmo exemplo, um personagem bíblico como exemplo para justificar a sua fala. E é aqui que nós iremos perceber que cada um está falando de aspectos diferentes. Aspectos diferentes, não estão falando da mesma coisa. Vamos voltar para Romanos e vamos ver qual é o exemplo de Paulo. Paulo, quando ele está falando sobre nós somos justificados pela fé sem as obras da lei, você vai continuar aí no capítulo 3, você lê o verso 28, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, e você sabe que a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Então, entra o capítulo 4 como parte desta mesma perícope. Que diremos, pois, versículo 1, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Muito bem, claramente o apóstolo Paulo aqui menciona o patriarca Abraão, e dizendo que Abraão, se ele fosse justificado por suas obras, ele teria do que se gloriar. Mas, o que diz as Escrituras, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Eu preciso saber em que momento foi dito creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Em que momento da história de Abraão? Vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 15, se não me falha a memória. Exatamente. Deus, ele chama Abraão, no capítulo 15, e ele diz, olha, Abraão, conta as estrelas do céu. E Abraão olha para as estrelas e ele não consegue contar naturalmente. No capítulo 15, versos 5 e 6, diz, então levou para fora e disse, olha para as estrelas do céu e contas, se é que podes. E disse-lhe, assim será a tua semente. Deus diz para Abraão, assim será a tua descendência, a tua semente. E o verso 6, creu Abraão no Senhor, isso lhe foi imputado como justiça. Aqui nós temos uma expressão dentro da teologia que nós chamamos de justiça imputada. É aquela que é para a nossa salvação. Você crê, você aceita e você é salvo. A justiça imputada é a única que pode nos prover a salvação. Justiça imputada. São méritos que não são meus, vêm de fora, por isso é imputada. Então, dentro da teologia, nós chamamos justiça imputada aquela que é creditada ao ser humano sem que ele mereça. Ok? Creu Abraão e foi imputado como justiça. Quem soube disso? Se não houvesse o relato bíblico, ninguém saberia. Porque no momento em que Abraão creu, foi algo muito pessoal, era entre ele e Deus. Agora, Tiago também usa Abraão como referência. Vamos ver aqui na carta de Tiago, vamos voltar lá para o livro de Tiago, e vamos ver em que momento Tiago fala de Abraão. E ele diz o seguinte, capítulo 2 e o verso 21. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, Tiago já está falando de outro momento da vida de Abraão em que ele oferece Isaque e ele diz que isto cooperou. Naturalmente, então, nós estamos percebendo que, apesar de estarem usando o mesmo termo, justiça, nós precisamos entender justiça sob dois aspectos. A justiça que é imputada e a justiça que é comunicada. O que é justiça comunicada? Justiça comunicada nós conhecemos bem pelo nome de santificação. É a evidência da salvação. Ela não me salva, ela não tem méritos salvíficos, mas elas são uma evidência de que eu fui salvo em Cristo Jesus.
Então, qual é a justiça que me traz a salvação? A justiça imputada, a de Cristo. Ele imputa, ele acredita a mim a sua justiça. Creu Abraão, suficiente para a sua salvação. Agora, aquele Abraão que creu, como é que ele evidenciou isso? Porque foi uma coisa muito pessoal, mas e como é que eu sei que Abraão realmente creu? Porque no momento em que Deus pediu seu filho, ele não negou. Então eu tenho certeza que Abraão realmente creu. Por quê? Porque ele ofereceu seu filho em sacrifício. E aí, Tiago diz, estas obras do patriarca Abraão cooperaram com a sua fé. Então você vai perceber que Tiago e Paulo estão falando de coisas diferentes. Um está falando sobre justiça imputada, o outro está falando sobre justiça comunicada. Um está falando sobre a santificação e o outro está falando sobre a justificação. Percebe? São coisas diferentes. E o que a Bíblia fala sobre santificação? Se você vai ao livro de Hebreus, antes aí da carta de Tiago, Hebreus, capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, o texto não diz que nós somos salvos pela santificação e que é a santificação que nos dá a salvação, que é a santificação que nos leva para o céu, porque nós somos salvos em Jesus Cristo através da justiça imputada. Somos justificados. A santificação, entretanto, é a minha adaptação para o céu. É o viver diário de todo aquele que é salvo. Porque um indivíduo pode simplesmente dizer assim, não, eu sou salvo em Jesus Cristo. Vive bebendo, vive fumando, vive praticando adultério. Eu pergunto, essa pessoa realmente aceitou a justiça de Cristo? Esta pessoa está realmente vivendo como um morador da cidade celestial, como alguém que vai viver na eternidade? Então todo aquele que é justificado também inicia na sua jornada cristã um processo que é conhecido como santificação. É a evidência, a externalização da salvação recebida. Paulo está falando desta salvação. O momento em que você aceita Cristo e você é considerado justo, você foi justificado diante de Deus. Tiago está dizendo assim, esse que foi justificado, ele vai mostrar com as suas obras que ele foi justificado. Eu estou falando, portanto, de santificação. A justiça, mas a justiça comunicada. Você percebeu que o mesmo termo justificados em Paulo e Tiago tem sentidos completamente diferentes? E que se eu não compreender o que é justiça imputada e justiça comunicada, se eu não compreender o que é justificação e santificação, eu posso chegar a conclusões terríveis e achar que Paulo e Tiago estão em contradição, que a Bíblia está em contradição e que, ou se eu fico com Paulo, eu acredito que eu sou salvo só porque eu sou justificado em Jesus Cristo sem as obras da lei, e se eu for ficar com Tiago, eu acredito que eu tenho que ter obras da lei para ser justificado diante de Deus, sendo que um está falando da evidência da salvação e o outro está falando da salvação recebida. Você conseguiu compreender até aqui? Pastor, por que todo este preâmbulo? Porque eu quis mostrar para você como que se faz um estudo sério acerca de uma expressão, para que você tenha a capacidade de, olhando aquilo que está escrito, conseguir discernir o que o autor está querendo dizer. Era necessário? Sim. Por quê? Eu vou apresentar para vocês alguns textos de Ellen White, onde ela usa a expressão natureza pecaminosa, e assim compreenderemos o que ela quis dizer com o texto lido pelo pastor Augusto Nicodemos. E aí você vai chegar a uma conclusão completamente diferente da dele, simplesmente porque você foi honesto, sincero e analisou textos e aquela expressão dentro do contexto mais amplo dos escritos de Ellen White, ok? E só para deixar bem claro como que Ellen White entende este assunto de justiça imputada e justiça comunicada, olha que texto fantástico que ela escreveu sobre esta temática. É imputada a justiça pela qual somos justificados, o texto de Paulo. Aquela pela qual somos santificados é comunicada, o texto de Tiago. A primeira, ou seja, a justiça imputada, é nosso título para o céu. A segunda é a nossa adaptação para ele. Você notou que profundidade? Quer dizer, uma pessoa que nem curso de teologia tinha, ela conseguiu ler Tiago, conseguiu ler Paulo e ela conseguiu entender sobre o que é justiça comunicada, justiça imputada e trazer para nós essa riqueza, de maneira que a Bíblia ela se complementa, ela não entra em contradição. O pastor Augusto Nicodemos leu apenas um texto, mas eu quero ler mais, eu quero ler pelo menos uns 2 ou 3 textos que têm expressões similares para mostrar para você que está me assistindo que nós adventistas não escondemos, nem estamos assim, ai, guarda isso aí que Ellen White falou, não deixa que os evangélicos saibam, não. Nós estudamos,
nós estudamos, nós conhecemos. E quando nós falamos com propriedade porque lemos. Então eu vou mostrar aqui para vocês, e através desse estudo eu tenho certeza que você vai compreender perfeitamente o que ela quis dizer. O primeiro texto de Ellen White é este aqui, onde ela diz que Jesus tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Uau, pastor, o texto é claro. Ela diz que Jesus tomou sobre si a natureza pecaminosa. Olha esse outro. Ele tomou sobre si a natureza humana caída, sofredora, degradada e corrompida pelo pecado. Pastor, o texto é muito claro, o senhor leu outros textos aí similares ao que o pastor Augusto Nicodemos leu e que corroboram a fala dele. Não corroboram por quê? Na realidade, esses textos, eles são muito próximos daquilo que já estava escrito na palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8 e o versículo 3. E a Bíblia vai falar isso, claro. A Bíblia é o nosso guia. Romanos capítulo 8, versículo 3, diz assim: portanto, aquilo que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. E pelo pecado condenou o pecado na carne. Em uma outra versão, nós lemos: o que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando, por causa do pecado, o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne. Romanos 8 e o versículo 3. Então, peraí, a Bíblia também está falando isso? Ah, pastor, mas veja bem, o que a Bíblia está falando é que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. E Ellen White estava falando sobre natureza pecaminosa. E é aqui que está todo o detalhe daquilo que nós precisamos compreender. E eu falei no início do vídeo, como é que Ellen White usava a expressão natureza? Esta expressão natureza pecaminosa em Ellen White deve ser compreendida sob duas óticas diferentes. Assim como nós estudamos Paulo e Tiago, em dado momento ela está falando da natureza física. Em outro ela está falando na natureza moral, em ter ou não tendências para o mal. E aí eu quero ler outras passagens que vai fazer a sua mente se abrir e você vai compreender o que realmente ela estava dizendo. Olha só, a encarnação de Cristo sempre foi e sempre continuará a ser um mistério. O que é revelado é para nós e nossos filhos. Contudo, que cada ser humano seja exortado a não colocar Cristo no mesmo patamar humano, tornando-o completamente semelhante a nós mesmos, pois isso não pode ser. Uau! Então ela já começa dizendo, olha, não coloquemos Cristo no mesmo patamar do ser humano, dizendo que ele era completamente semelhante a nós, porque isso não pode ser. Então nós já temos um texto dela mostrando que há distinção entre nós e Jesus Cristo. E ela vai dizer que distinção era essa. Então, se ela diz que ele era completamente semelhante a nós, precisava ser semelhante a nós, em que aspecto ele era semelhante a nós? E se ela diz que não poderemos colocar Jesus, sob hipótese alguma, exatamente ou completamente semelhante a nós, em que aspecto ele não era semelhante a nós? E é aí que nós vamos entender quando que a expressão natureza pecaminosa refere-se ao físico e quando ela refere-se à parte moral. Olha esse texto. Não deve haver a mais leve apreensão em relação à perfeita isenção de pecaminosidade na natureza de Cristo. De que natureza ela está falando aqui? Naturalmente, da natureza moral. Não deve haver a mais leve apreensão em relação à perfeita isenção de pecaminosidade na natureza de Cristo. Então, peraí, esse texto não está contrário ao que o pastor Augusto Nicodemos falou? Porque diz que ele herdou a natureza pecaminosa, e aqui ela está dizendo que nós não podemos acreditar nunca que Cristo tinha uma natureza pecaminosa, que ele era perfeitamente isenta de pecaminosidade. E agora? É que aqui ela está falando da natureza moral de Cristo, do seu caráter, a sua natureza interior.
que nunca foi corrompida pelo pecado. Continuemos. Foi Cristo o único ser livre de pecado que já existiu na terra. Todavia viveu quase por 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. E mais este outro. Este texto é fantástico. Sede cuidadosos, excessivamente cuidadosos em como discorrer sobre a natureza humana de Cristo. Não o apresenteis diante das pessoas como um homem com propensões ao pecado. Ué, pastor, mas o texto que o pastor Augusto Nicodemos parece dizer exatamente o contrário. Parece que ela estava falando que ele tinha propensões ao pecado. Não. Ela estava falando da natureza física de Cristo após a queda. E aqui ela está falando da natureza moral de Cristo. Só que ela usa natureza humana, natureza pecaminosa. E aqui é muito claro, ela diz assim, olha, sede cuidadosos, excessivamente cuidadosos em como apresentar a natureza humana de Cristo. Não o apresenteis diante das pessoas como um homem com propensões ao pecado. E ela continua dizendo assim, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado um ser puro e sem pecado, sem nenhuma mancha do pecado sobre si. Ele era a imagem de Deus. Poderia cair, como de fato caiu pela transgressão. Devido ao pecado, sua posteridade nasceu com inerente propensão para a desobediência. Mas Jesus era o unigênito Filho de Deus. Tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos em que a natureza humana é tentada. Poderia ter pecado, poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele propensão para o mal. Você viu claramente? Ela está trazendo a distinção entre Adão e Jesus Cristo. Adão, antes da queda, não tinha propensões para o pecado. Mesmo assim, ele escolheu cair. Jesus Cristo assumiu a nossa natureza caída física, mas com a natureza moral de Adão antes da queda. Ele poderia ter caído, poderia, se quisesse, como Adão caiu. Mas em nenhum momento, não é que houve nele pecado, em nenhum momento houve nele propensão para o pecado. Olha como o texto é claro. Jesus não teve nele o pecado somente, ele não teve propensões para o pecado. Ah, mas então foi só um teatro? Satanás tentou ele para quê se ele não tinha propensões para o pecado? Adão também não tinha e caiu. Jesus Cristo estava em certa desvantagem em relação a Adão. Adão no paraíso, tudo perfeito, sem propensões inerentes para o pecado e mesmo assim comeu o fruto. Jesus, num deserto, 40 dias sem comer, com uma natureza física, uma natureza pecaminosa de carne, ou seja, com debilidades que nós possuímos, e mesmo assim ele venceu. A sua natureza interior, entretanto, era a mesma de Adão antes da queda. Nós chamamos isso de natureza pré-lapsariana. Ok? Continuemos. Nunca, de forma alguma, deixeis a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que a mancha ou a inclinação para a corrupção permaneceram sobre Cristo, ou que ele de algum modo tenha cedido à corrupção. Entendeu, pastor Augusto Nicodemos? Por isso a minha repreensão, porque o que o senhor fez foi exatamente isso, colocou sobre a mente das pessoas a ideia de que nós acreditamos que Jesus tivesse uma natureza pecaminosa no sentido moral, tá? Então, como é que nós podemos entender essa expressão natureza pecaminosa, ou natureza humana caída, ou natureza humana que Ellen White usa por diversas vezes, referindo-se a Cristo? Nós temos em Cristo duas naturezas. A natureza humana física, que ele herdou de Adão após a queda. Adão foi criado perfeito, sem sentir dor, sem sentir fome, sem sentir cansaço, ok? Isto é a natureza física de Adão antes da queda. E a natureza moral de Adão? Também. Sem pecado, sem propensões para o pecado. Adão teria que se esforçar para pecar. Nós temos que nos esforçar para não pecar. E Jesus Cristo? Jesus Cristo não era exatamente como Adão antes da queda e não era exatamente como Adão depois da queda. E por quê? Porque em Jesus Cristo nós temos uma natureza moral perfeita, isenta de pecado e de tendência para o pecado, de propensões para o mal. Ele não possuía. Eu li o texto aqui,
Li vários textos claramente que demonstram isso. Então, quando Ellen White fala sobre a natureza de Cristo ser completamente isenta de propensões para o mal, está falando da sua natureza moral. Mas a pergunta: quando a Bíblia fala que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa, e quando Ellen White fala sobre a natureza pecaminosa, ela está falando do aspecto físico. A pergunta é: como podemos entender esta natureza pecaminosa? Jesus tinha uma carne passível de morte, senão ele não teria como morrer. Jesus sentia dor, Jesus sentia frio, Jesus sentia cansaço, Jesus sofria em sua carne, em sua natureza física. Pergunto: sentir dor é pecado? Não, não é. Mas é resultado do pecado? Sim. Sentir fome, sentir cansaço, sentir frio, sentir tristeza é pecado? Não. Mas é resultado do pecado? Sim. Portanto, dentro da teologia, nós dizemos que Jesus foi afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. E é isso que Ellen White está dizendo. Quando ela fala de natureza pecaminosa que Jesus possuía, está falando da natureza física. A mesma coisa que Romanos 8, verso 3. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Por quê? Porque ele precisava condenar o pecado na sua carne. Como é que Jesus ia morrer se ele viesse com a carne que não era possível morrer? Se ele viesse imortal? Ele precisava assumir as nossas contingências humanas. Ele precisava assumir as nossas debilidades humanas, as nossas fraquezas, a nossa dor. Essa carne que é possível ser maltratada. Este corpo que é possível passar pela morte. Então ele assumiu esta natureza pecaminosa. Agora, quando nós falamos sobre a natureza moral de Cristo, sobre o seu interior, tinha ele algum tipo de propensão para o pecado? Ellen White deixa claro: não. Jamais houve nele propensões para o pecado. A natureza de Cristo era perfeita. E ela diz: sede cuidadosos, excessivamente cuidadosos quando você for falar da natureza de Cristo. Então, quando ela está falando lá de natureza pecaminosa, não está falando da natureza moral. Você percebeu? É necessário você entender quando ela está falando da natureza física e quando ela está falando da natureza moral de Cristo. Cristo tinha as duas naturezas. E eu quero exemplificar isso nesta imagem, comparando Adão antes da queda, Adão depois da queda e o Senhor Jesus Cristo. E eu coloquei aqui as debilidades inocentes e as propensões pecaminosas. Veja, Adão antes da queda, ele não possuía as debilidades inocentes. O que eu chamo de debilidades inocentes? Fome, sede, dor, cansaço. Ele não tinha. Ele também não tinha propensões pecaminosas. Ele não tinha nenhuma tendência para o pecado. Agora, depois da queda, Adão passou a ter as duas coisas. As debilidades inocentes, dor, sofrimento, morte e também propensões para o pecado. Jesus Cristo, quando veio, por isso ele era o monogenese, ele era o unigênito, ele era o único da sua espécie, ele possuía as debilidades inocentes, no sentido de ter fome, sede, cansaço, dor. Esta é a natureza pecaminosa, esta é a semelhança de carne pecaminosa que Paulo fala em Romanos 8, verso 3. Esta é a natureza pecaminosa da qual Ellen White falou. São as debilidades inocentes. Mas Cristo tinha a mesma natureza de Adão antes da queda no sentido de propensões para o pecado. Ele não possuía propensões pecaminosas. Em Cristo não havia tendência para o mal, não havia tendência para o pecado. Em sua natureza moral ele era perfeitamente isento de pecado. Percebeu? Jesus Cristo era único. Eu quero ler mais um texto de Ellen White para você. Olha o que ela diz. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza se recuava do mal. E outro, Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Veja como esse texto é perfeito. Ao mesmo tempo em que ela falou, como eu li anteriormente, ele tomou sobre si a natureza humana caída, sofredora, degradada e corrompida pelo pecado, agora ela diz: Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Não parece que esses textos estão se contradizendo? Parece que Tiago e Paulo não estão brigando? Se você não entender que Ellen White está falando em um momento da natureza física
E aí, nesta natureza física, ele assume esta natureza física corrompida pelo pecado, essa natureza física passível de dor, passível de morte. Mas quando ela vai falar sobre o aspecto moral, sobre o caráter de Cristo, sobre as suas propensões, ela diz, opa, aqui não. Aqui ele não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos. Porque se ele possuísse, jamais ele teria como ser um sacrifício perfeito. Ficou claro, pastor Augustus? É isso que necessitava. Já que vai falar sobre Ellen White, como ela fala sobre a natureza de Cristo, como é que os adventistas acreditam, seria bom se o senhor tivesse feito pelo menos um estudo sério sobre o assunto. E aí, talvez fosse bem interessante se o senhor tivesse lido este livro, porque tudo aquilo que eu estou falando está aqui. Questions on Doctrine, ou Questões sobre Doutrina, é um livro fantástico e vai falar exatamente, vai explicar aqui exatamente sobre esses aspectos, mostrando que Ellen White, em dado momento, ela está falando sobre a natureza pecaminosa, falando da parte física, e em dado momento ela está falando, quando ela rejeita esta natureza pecaminosa em Cristo, da sua parte moral, do seu caráter. Então parece que ora ela está falando que tem, daqui a pouco ela diz que não tem. Tem ou não tem? Quando está falando do físico, tem. Quando está falando do aspecto moral, não tem. Olha esse outro texto. Com Cristo, a inimizade era em certo sentido natural. A inimizade com o pecado. Em outro sentido, foi sobrenatural, visto combinarem-se humanidade e divindade. E nunca se desenvolveu a inimizade a ponto tão notável como quando Cristo se tornou habitante da terra. Então, em Jesus Cristo, houve uma inimizade natural e até sobrenatural em relação ao pecado. Quando Jesus disse, quem me convence de pecado? Ele estava falando sério. Nenhum ser humano poderia convencer a Cristo de pecado. Ninguém. Porque em sua natureza ele era perfeito, isento. Era um cordeiro perfeito. Sem nenhuma mancha do pecado. Sem nenhuma propensão para o mal. Sem uma natureza corrompida. Porque senão ele não poderia ser o nosso sacrifício perfeito. É o que ela diz claramente. De acordo, concordando exatamente com o que está na palavra de Deus. Mas quando ela fala sobre natureza caída, sobre natureza corrompida, é o que Paulo disse. Ela está simplesmente reprisando o que Paulo falou, que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Ficou claro? Eu confesso que esse é um estudo que não precisaria ser feito e que eu me entristeço em ter que fazer, ter que explicar, simplesmente porque alguém não quis fazer um mínimo de pesquisa, de busca. Deixa eu entender. Peraí, os adventistas realmente acreditam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa? Então Jesus tinha pecado? Então Jesus não podia ser nosso salvador? Como que eles são seita, gente? Que absurdo! Como é que um povo prega uma coisa dessas? E aí, pastor Augustus, em um trecho pequeno desses, sem dar contexto, sem analisar as expressões dentro dos próprios escritos de Ellen White, sem ver outras expressões, sem ver outros lugares onde ela usa essa expressão de forma diferente, o senhor induz as pessoas ao erro, induz as pessoas a acreditarem em uma mentira. Eu não posso mais usar de eufemismos. Mentira, pastor. E o senhor não pode fazer isso, porque o senhor será responsabilizado diante de Deus se continuar a fazer isso. As pessoas que forem enganadas por causa destas mentiras, tenha certeza, Deus o responsabilizará por isso. Então, antes de o senhor falar sobre a igreja adventista, sobre a doutrina adventista, sobre textos de Ellen White, consulte, pergunte, não custa nada. O senhor pode me consultar, pode mandar um e-mail para mim, pode me ligar, pode conversar. Olha, Eleazar, eu vi o seu vídeo. Eu tenho uma questão aqui sobre Ellen White. Eu li isso. Olha, eu tenho uma questão sobre a doutrina adventista. Pronto, eu vou lhe explicar. Os adventistas acreditam em juízo investigativo. Essa é uma doutrina de Ellen White. Eu posso explicar a doutrina do juízo investigativo só com a Bíblia. E eu fiz isso. Aqui no canal eu fiz uma playlist inteira só analisando a doutrina do juízo investigativo sem usar Ellen White, só Bíblia. Só Bíblia. Por quê? Porque nossas doutrinas são baseadas na Bíblia. A gente não extrai doutrina de Ellen White. A propósito, quem trouxe a visão do juízo investigativo para a nossa igreja não foi nem Ellen White, foi Iron Edson. Quer dizer, e ele usou o quê? Bíblia. Estudos na palavra de Deus. É claro que Ellen White aceitou,
Mas não foi ela quem trouxe. Então, eu acho de uma ignorância tão grande quando eu vejo pessoas que não conhecem a nossa fé, não conhecem a nossa doutrina, chegam e dizem, olha, os adventistas acreditam nisso, os adventistas acreditam assim. Quer saber como os adventistas acreditam? Pergunte para o adventista. Quer saber como nós cremos? Pergunte para nós. Não saia por aí difundindo textos, pegando trechos e colocando. Um ateu pode simplesmente chegar e dizer assim, a Bíblia está cheia de contradições. Pega o texto de Paulo, pega o texto de Tiago, tá aqui. Olha aí, uma hora diz que é justificado pela fé sem as obras da lei, outra hora diz que é justificado pelas obras da lei e não somente pela fé. E aí, o que vocês me dizem? Tá vendo aí? Eu vou dizer, coitado deste ateu. Ele quer colocar a Bíblia em xeque, mas ele não fez um estudo mínimo para entender o que é justiça comunicada, justiça imputada, o que é santificação, o que é justificação, o que Paulo está dizendo e o que Tiago está dizendo. Simples. E eu expliquei aqui. Então quando eu vejo alguém dizer, Ellen White disse que Jesus tinha natureza pecaminosa, tá vendo? Eles acreditam que Jesus tinha pecado. Eu digo a mesma coisa, você não fez uma pesquisa mínima. Pegou um trecho, selecionou o trecho, leu, jogou e fez as pessoas acreditarem em uma mentira. A resposta foi dada. Eu espero que o pastor Augusto Nicodemos tenha a humildade de assistir a esse vídeo, talvez reconhecer, ou se quiser conversar, eu estou inteiramente à disposição para esclarecer qualquer eventual texto adventista, ou sobre as nossas doutrinas, ou qualquer outro assunto que você queira nos perguntar. Quer saber o que um adventista pensa? Pergunte para nós. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.